Bem-vindo ao nosso canal. E se tudo apagasse de repente? Internet, energia, satélites, hospitais, o mundo inteiro offline. Neste vídeo, você vai conhecer 5 eventos catastróficos capazes de paralisar o planeta e colocar em xeque a nossa dependência da tecnologia. Um único ponto de falha pode iniciar um efeito dominó, com impactos devastadores em escala global. E não é teoria da conspiração, são riscos reais, discutidos por especialistas em segurança digital, geopolítica e resiliência global. Fique com a gente e descubra como o nosso modo de vida digital pode ser tragicamente frágil. Imagine olhar pela janela e, de repente, tudo escurece. Aviões somem do radar, satélites deixam de funcionar, hospitais sem energia, o seu celular morto. Nada funciona, nada responde. Esse é o mundo pós-EMP. Um pulso eletromagnético capaz de apagar a civilização digital em segundos. Ao contrário de uma explosão nuclear comum, o EMP não destrói com fogo ou impacto. Ele libera uma onda de radiação eletromagnética devastadora. Esse pulso tem 3 fases. A fase E1 é rápido e letal para microchips, ou seja, tudo que usa eletrônica. A fase E2 é semelhante a um raio comum. E por fim, a fase E3 é lenta, mas poderosa o suficiente para queimar transformadores, subestações e redes elétricas inteiras. Isso daria fim aos sistemas que mantêm o mundo moderno funcionando. Em 1962, durante o teste Starfish Prime, uma explosão a 400 km de altitude provocou danos elétricos no Havaí, a mais de 1.500 km de distância. Desde então, militares e especialistas conduzem simulações periódicas. O Pentágono e a CIA classificam o EMP como uma das poucas ameaças que podem colapsar um país inteiro, sem um único tiro. Por isso cresce o debate sobre como proteger o mundo digital contra o imprevisível. Blindagem eletromagnética, descentralização e redundância são termos cada vez mais presentes entre líderes globais. Talvez esse pulso nunca aconteça. Mas se acontecer, o amanhã pode se parecer muito com o passado. Um passado sem tecnologia, sem conexão, sem segunda chance. Por mais que a gente imagine a internet como algo intangível, uma nuvem, a verdade é que ela depende de uma mega infraestrutura física. Quase toda a internet do planeta, 99% de todo o tráfego internacional de dados, depende de uma teia invisível de cabos de fibra óptica submarinos, com algumas medindo 3 centímetros de diâmetro. As ameaças são várias. Acidentes com redes de pesca, terremotos, falhas técnicas, mas o maior risco é geopolítico. As rotas dos cabos são públicas, fáceis de mapear e monitoradas por países com interesses estratégicos. E em tempos de tensão global, essa fragilidade vira um alvo. Em 2022, uma erupção submarina isolou completamente Tonga do mundo. Sem internet, sem comunicação. Foram 5 dias de blackout total e quase um mês até restabelecer a conexão por cabo. Já em 2008, cortes consecutivos de cabos no Mediterrâneo causaram lentidão em massa no Oriente Médio e partes da Índia. Até hoje, sem explicação conclusiva. Navios suspeitos como o Yantar, ligado à espionagem russa, já foram flagrados em rotas estratégicas. A OTAN e a NSA classificam a sabotagem de cabos como um risco real à infraestrutura crítica global. Se vários cabos forem rompidos ao mesmo tempo, países inteiros podem ser desconectados. Plataformas de streaming, bancos, e-commerce, hospitais, sistemas de logística, tudo entra em pane. A sincronização global desaparece. Cada país voltaria a operar como uma ilha digital, isolada, como nos primórdios da rede internacional. Hoje, analistas de segurança defendem o investimento urgente em soluções alternativas. Satélites de órbita baixa, redes quânticas,
e outras formas de comunicação descentralizada. Porque depender de uma rede física tão frágil, nos tempos em que vivemos, é como construir um império sobre fios de vidro. Siga com a gente e saiba como a inteligência artificial poderia ser o motor de uma nova forma de ataque cibernético. E já deixa o seu like se está gostando do vídeo. Imagine um vírus invisível, digital, inteligente, capaz de se infiltrar em sistemas bancários, redes elétricas, plataformas logísticas e até hospitais. Sem que ninguém perceba, ele se replica, aprende, se adapta e derruba tudo. Esse é o cenário de uma cyberpandemia global. O risco não é teoria da conspiração nem exagero. Em 2021, o Fórum Econômico Mundial já alertava: uma pandemia cibernética poderia ter impactos muito maiores que os dos ataques isolados que já conhecemos. O alerta ficou ainda mais real após o caso WannaCry, em 2017, que paralisou serviços públicos e hospitais em mais de 150 países. Em 2020, o exercício Cyber Polygon, realizado pelo Fórum Econômico Mundial e empresas como a Kaspersky, simulou um ataque digital coordenado à escala global. O resultado foi alarmante. Mesmo com equipes treinadas e protocolos de ponta, o tempo de resposta seria insuficiente. O colapso se espalharia antes de qualquer contenção. Em 2024, a Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos alertou sobre a utilização de IA generativa em ataques cibernéticos. Uma rede de vírus autônomos, baseados em inteligência artificial, poderia ser capaz de se espalhar, driblar defesas e sabotar múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Redes elétricas, transportes, cadeias de suprimentos, telecomunicações, bancos, nuvens corporativas, todos offline. Conforme esse cenário se torna mais factível, a resiliência digital deve ser uma prioridade. Países que investirem em redes descentralizadas, backups offline, criptografia quântica e IA defensiva terão uma chance real de manter os sistemas essenciais funcionando. Os que não se prepararem ficarão no escuro e vulneráveis a um colapso econômico e social. Agora imagine o mundo sendo coberto por uma espessa camada de cinzas. O céu escurece, a temperatura cai, voos são cancelados, colheitas falham, satélites perdem o sinal. Esse é o cenário de uma supererupção vulcânica, uma das ameaças naturais mais devastadoras, silenciosamente monitorada por cientistas ao redor do planeta. E entre todos os lugares possíveis, um dos mais preocupantes está dentro dos Estados Unidos: o supervulcão de Yellowstone. Diferente de uma erupção comum, uma supererupção lança centenas de quilômetros cúbicos de cinzas na atmosfera, o suficiente para bloquear a luz solar, alterar o clima global e provocar o chamado inverno vulcânico, um período de escuridão e frio extremo que pode durar meses ou anos. Mas não é só o clima que entra em colapso. A infraestrutura tecnológica global também sofre um golpe massivo. Satélites, sensores ópticos e sistemas GPS deixam de funcionar corretamente. Redes de energia solar são prejudicadas. Torres de transmissão e painéis perdem eficiência. A última vez que um evento assim aconteceu foi há cerca de 74 mil anos, com a erupção de um supervulcão na Indonésia. Estima-se que o evento tenha reduzido drasticamente a população humana, devido ao colapso ambiental e climático. Já em 1815, a erupção do Monte Tambora, também na Indonésia, causou o ano sem verão. O resultado foi colheitas destruídas, fome em massa e instabilidade social em todo o hemisfério norte. Em um cenário desses, o mundo atual enfrentaria uma crise em várias camadas. A logística global seria interrompida. Frotas aéreas seriam suspensas por tempo indeterminado. A cadeia de suprimentos alimentares entraria em colapso, o que poderia levar a caos social em algumas regiões menos resilientes.
supererupções não são frequentes, mas quando ocorrem, são simplesmente devastadoras. No próximo capítulo, você vai conhecer uma ameaça que vem do espaço. Continue com a gente. Imagine em um dia comum. Você vai ao trabalho como um dia qualquer, mas de repente, o silêncio toma conta. Carros param, a energia some, dispositivos eletrônicos morrem. Em pouco tempo, aviões descontrolados rompem o silêncio e caem sobre áreas urbanas. Não é ficção científica. Esse é o tipo de cenário que enfrentaríamos se fôssemos atingidos por uma tempestade solar extrema. Isso considerando que a nossa atmosfera fosse forte o suficiente para impedir que fôssemos vaporizados. As tempestades solares são explosões colossais na superfície do Sol, que lançam jatos de plasma e partículas carregadas em alta velocidade pelo espaço. Quando essa energia atinge a Terra, pode desencadear uma tempestade geomagnética, um distúrbio massivo no campo magnético do planeta, capaz de desestabilizar toda a nossa infraestrutura tecnológica. Um evento desse tipo já aconteceu. Em 1859, a tempestade de Carrington queimou linhas de telégrafo em vários países. Agora imagine isso em um mundo onde tudo depende de chips, satélites e conexões digitais. Redes de energia seriam sobrecarregadas, transformadores de alta voltagem queimariam, satélites deixariam de funcionar, GPS, internet, bancos, transporte, telecomunicações, tudo entraria em colapso em minutos. Improvável? Em 2012, uma ejeção de massa coronal cruzou a órbita da Terra. Por sorte, passamos por aquele ponto 2 dias antes. Segundo a National Academy of Sciences dos Estados Unidos, se tivéssemos sido atingidos, os danos econômicos poderiam ultrapassar 2 trilhões de dólares. Os efeitos não seriam iguais para todos. Países próximos aos polos magnéticos, como Canadá, Rússia e Escandinávia, sofreriam os primeiros impactos. Mas ninguém escaparia. As regiões atingidas poderiam ficar semanas ou até anos sem energia elétrica. Satélites perdidos, aviação paralisada, hospitais comprometidos. Na era da digitalização total, esse tipo de evento causaria uma falha sistêmica global, uma força da natureza contra a qual a maioria dos nossos sistemas, com tecnologia atual, ainda não está preparada. Uma possibilidade mais assustadora seria o fim da tecnologia eletrônica nas regiões atingidas. Hoje, toda a nossa tecnologia depende direta ou indiretamente da eletrônica. Se uma tempestade solar de grande magnitude inutilizasse toda a nossa eletrônica, isso seria o prólogo do fim do mundo como nós conhecemos. Não estamos prontos para o que viria a seguir. A tecnologia nos deu conforto, velocidade, conexão, integração, mas também nos tornou dependentes e, em muitos casos, vulneráveis. A pergunta que fica é simples e urgente. Estamos prontos para um colapso? O que viria depois? Como sobreviveríamos em um mundo onde a tecnologia acabou e não há botão de reiniciar? No próximo vídeo dessa série, Fim do Mundo Parte 2, a gente vai explorar exatamente isso. O que acontece após um colapso da tecnologia? Como seria a vida em um planeta desconectado? Como a humanidade reagiria? E será que conseguiríamos nos reerguer? Se esse conteúdo te fez pensar e inquietou um pouco, curta o nosso vídeo e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e saber como a nossa história seria escrita com o fim da tecnologia. Porque talvez o futuro e o fim podem não estar tão longe quanto gostaríamos. Obrigado por assistir. Te encontro no próximo vídeo.